Agora que eu vou cobrar mais dele, que é um assunto bem pertinente, que eu vou falar de reprodução com os meninos de segundo ano, eu vou cobrar mais a participação deles. Agora, primeiro e terceiro ano, é uma parte de ecologia que, na realidade, é só... Só escuta calado. Mexo com um, mexo com o outro, tudo, lógico, né? Mas... Aí, até a Emanuele já está aí, ó, coisa boa. Luane. Olha a Ana Júlia. Tem alguém com câmera aberta lá e conversando já. Acontece A cada Duda coisa. tá aí, ó. Você vê se o que acontece, Fernandão, você chorar de rir. Nós vê cada coisa que esses trem de câmera ligada, até aluno apanhar já teve. É mesmo, rapaz, apanhando o pai? Levando uns tapas. Ela tá apanhando, só tá uma correção. Nós chora de rir. Tem um tuberculoso aí, ó. Fala, Lírio. O telefone de alguém lá. Tá aberto e ruim, né? Eu tô tentando admitir o povo primeiro. É porque eu acho que a turma que tá entrando tá tentando apagar os microfones também. Olha o Diego aí. Fala, Diego. Oi, professor, tudo bom? Graças a Deus, bom demais. A Lohane, como é que tá? Toda, né, Lohane? Bom, Mariana. Saudade. Ana Júlia não falou bom dia para mim ainda. O que está acontecendo? Está dormindo, Ana Júlia? Bom dia. A Regina, toda sensual, hein, dona Regina? Linda. Ô, Luquinha, tocar viola aqui na sala você nunca trouxe, né? Tá certo. Emanuele, meu bem, que saudade. Bom dia, professor. Bom dia, meu amor, tudo bem? Tudo, e o senhor? Como é que tá? Graças a Deus. Está em casa quietinha, Emanuele? Sim, quietinha. Isso. Saudade demais. Eu também já estou que não aguento mais, viu, Emanuele? Tá ruim mesmo ficar em casa. Mas agora que nós estamos no auge aqui em Goiás da doença, né, tem que cada um ficar em casa e tomar muito cuidado. A Luana tá apanhando aqui. Verdade. Mas é isso daí, minha filha, é isso daí. Loguinho passa. E aí a gente já vai estar junto outra vez, se Deus permitir. Sim. Cadê a Ana Júlia que não deu um oi pro tio? Não, tá dormindo, Ana Júlia ainda. Eita! Bom dia, queridos. O áudio da Ana Ju tá com problema. Tá certo. Olha, então, bom dia, muita saudade, mas é muita mesmo, vontade incrível de estar junto com vocês, de poder pelo menos ver, já que a gente nem a mão não pode pegar mais, né? Então, pelo menos ver cada um de vocês. Espero que vocês estejam em casa, tranquilos, tomando o máximo de cuidado, que agora, aqui em Goiás, nós entramos na fase crítica e que deve permanecer pelo menos para mais 20, 21 dias aproximadamente. Então, nesses 20 dias, por favor, pessoal, o maior cuidado possível, que a coisa está feia. Gente, hoje eu vou começar a trabalhar com vocês aparelho reprodutor, como havia já dito na aula passada. E eu gostaria de que vocês dessem um jeito aí de já fotografar o aparelho reprodutor masculino. Por gentileza, deem uma fotografada nisso daqui. A gente já tinha copiado esse aula passada.
Isso, já copiaram a aula passada, exatamente. Olha aí, tem muita gente que diz não ter entendido como é que foi feito o aparelho reprodutor masculino. Em que parte é que nós estamos atentando? O que é que nós vamos estudar a partir daí? Preste atenção num detalhezinho que eu vou fazer aqui agora, para vocês entenderem qual foi a situação ou que tipo de corte do aparelho reprodutor masculino nós trabalhamos. Então, atentem que eu vou fazer uma alteraçãozinha rápida aqui, olha, pessoal, e vocês vão entender o que é que eu quis fazer com o aparelho. Agora sim, deem uma olhada, por favor, o que aconteceu de mudança. Aqui nós temos as costas do indivíduo, o bumbum, descendo para a perna. Prestigiei as meninas, olha aí, coloquei aqui uma barriga de tanquinho, né, descendo, o bilau do cidadão descendo para as pernas. Tá certo? Então, essa é a representação que eu quero que vocês guardem do aparelho reprodutor masculino. Senhores, então vamos lá. Começando aí pelas peças apresentadas no aparelho em si. Nós temos aqui, por favor, observem, o escroto. É o escroto, localizem o escroto. O escroto, você já está com o desenho na mão, então eu vou falar direto com vocês. O escroto, pessoal, também chamado de saco escrotal ou vesícula escrotal, é a mesma coisa. Por isso que a gente vê, quando as meninas falam, pá, aquele cara é um escroto, porque ele é um saco. Tá? Ele tem duas funções para o aparelho reprodutor masculino. A primeira das funções é albergar, proteger os testículos que ficam dentro justamente do escroto. Então, essa é a primeira função. A segunda função, pessoal, é fazer com que os testículos mantenham uma temperatura básica. Os nossos testículos, pessoal, são os produtores de gametas ou espermatozoides, e eles têm que trabalhar na espécie humana numa temperatura inferior à temperatura corpórea do indivíduo. Todos vocês sabem de que a nossa temperatura é de 36,7 a 37 graus. O testículo trabalha quase que 10 graus abaixo disso. Então, ele vai trabalhar na faixa de 26, 28 graus aproximadamente. Se ele trabalhar quente, pessoal, é como se estivesse funcionando um motor de um automóvel fervendo. Ele funde, ele se desgasta, ele degenera, ele se esteriliza. Então, o testículo tem que trabalhar numa temperatura abaixo do limite normal da nossa temperatura corpórea. Então, isso que sirva, inclusive, para um alerta para os meninos, né, os peõezinhos da vida aí, que gostam de colocar aquelas calças jeans bem apertada, bem arrochada, igual aqueles cantadores de sertanejo universitário, né, que dá aquela arrochada para a mala ficar bem protuberante, para impressionar o público, mas não se impressionem não, a maioria deles usam um artefato chamado de saqueira. As meninas, de vez em quando, já conhecem, tem uma calcinha chamada bundex, não tem? Que aumenta o bumbum da menina. O homem usa esse artefato, a tal da saqueira, que aumenta o volume só para impressionar o público. Mas isso é só impressão, pessoal. Então, os meninos que usam calças arrochadas ou cuecas demasiadamente arrochadas, ele aproxima o testículo do organismo e o testículo passa a trabalhar quente. Se o testículo trabalha quente, o que acontece mesmo com ele? Ele se desagrega, se degenera, passa a produzir espermatozoides, mas espermatozoides sem a capacidade de fertilização. Então, pessoal,
Meninos, atentem. Os senhores têm que usar calças mais frouxas e cueca também, se possível, samba canção daquele para criar o bicho solto. Tá? Então, é assim que funciona. Duas funções. Primeiro é proteger os testículos e a segunda função do escroto é ajudar ao mantenimento da temperatura. Por isso que, na época do frio, meninos, o que acontece com o saquinho de vocês? Injinha, fica parecendo maracujá de gaveta, para aproximar o testículo do corpo e ele ganhar calor. Tá? E na época do calor, o que acontece? O saco do indivíduo vai quase que lá no joelho. Isso é para afastar o testículo do organismo para que ele, né, não receba grande quantidade de calor. Então, é assim que funciona. Queridos, essa aula que eu estou dando para vocês de aparelho reprodutor é uma aula de gente grande. Nós vamos falar tudo que for possível para que vocês, pelo menos, tenham uma base científica de aprender isso. Por isso, eu quero a participação dos senhores. Por favor, pode abrir o microfone aí, conversar comigo, fazer pergunta. Vamos debater um pouquinho a respeito para me sanar a dúvida de cada um de vocês. Viu? Isso. Então, voltando. Dentro do escroto, que é o saco, a bolsa, nós temos normalmente 2 testículos. Quer dizer, o normal, 2 testículos. Mas existem casos, os testículos, eles são produzidos dentro da cavidade abdominal, dentro do abdômen do indivíduo. E quando o nenê nasce, pessoal, o médico, a primeira coisa que o pediatra faz, porque dentro do centro cirúrgico, nós temos o obstetra, que é o que está fazendo o parto, nós temos o pediatra, que vai aparar a criança, e o anestesiologista, que vai fazer o processo de anestesia. Cabe ao obstetra tirar o bebê dentro do útero materno, passa para a mão do pediatra, que vai analisar toda a criança, aspirar a criança, né? E se menino, a primeira coisa que ele faz é pegar no saquinho do menino para saber se já desceu os 2 testículos para dentro da bolsa escrotal. Tá, se desceu, tudo bem. Se não desceu, ele avisa o pai e a mãe. Existe um prazo até os 7 anos de idade. O senhor sabe, nós temos 4 etapas etárias. Do 0 aos 7 é a infância, 7 aos 14 é a puberdade. Dos 14 aos 21, adolescência. De 21 para frente, o indivíduo é adulto. A fase da puberdade, dos 7 aos 14, é onde começa a acontecer principalmente o efeito da maturação ou maturização sexual. Então, até os 7 anos, existe um prazo para esses testículos vir para dentro da bolsa. Caso não venha, há necessidade de uma intervenção cirúrgica, onde o médico vai forçar a queda do testículo para dentro do escroto do garoto. Crianças. Então, normal, 2 testículos. Mas existem casos, efeitos mutacionais, onde se produz um único testículo, chama-se monoorquismo, um só testículo. O normal é o diorquismo, mas tem o triorquismo, 3 testículos. Tetraorquismo, 4 testículos. E mais do que 4 é o caso do poliorquismo. Eu já imagino o indivíduo com 5 testículos. Que tamanho que não vai estar isso? Antigamente, eles acreditavam que o indivíduo que nasceu com mais de 2 testículos era um super-homem. Hoje sabe-se de que 2 bons testículos trabalham tão bem quanto 3, 4 ou 5. Então, não existe essa história de super-homem, super-macho. Então, o que o médico faz? Percebeu de que a criança nasceu com mais do que 2 testículos, ele preserva os 2 maiores e
tesoura nos menores, corte, joga para a gataiada comer e tudo bem. Então, a criança vai estar normal, com os 2 testículos funcionando e naturalmente. Para entender um testículo, crianças, nós teríamos que imaginar um novelo de lã, novelo de linha. O testículo é formado por um emaranhado de canais ou tubos seminíferos. Acompanhe aí, por favor, no desenho. Aparecem os canais ou tubos seminíferos. Esse emaranhado de canais ou tubos seminíferos tem na sua parte terminal um emaranhado, um conglomerado maior, que são as chamadas glândulas seminíferas. E é exatamente nessas as glândulas seminíferas que existem as células de Leydig, onde se albergam justamente as células mãe do espermatozoide, células essas chamadas de espermatogônias. Daqui a pouquinho, nós vamos falar da espermatogênese, que é o processo de produção do espermatozoide. Mas guardem só o nome da célula-mãe. A célula-mãe chama-se espermatogônia. Perfeito. Senhores, esses canais se conglomeram para a parte apical da gônada masculina, formando o chamado epidídimo, que se projeta, inclusive, dentro da vesícula seminal. Olha o nome, vesícula seminal. É uma bolsa que armazena sêmen. O que nós chamamos de sêmen? Sêmen é o espermatozoide, que é a célula reprodutora masculina, mais um líquido de caráter gelatinoso, esbranquiçado, com cheiro de quiboa, chamado esperma. Então, se a gente juntar o esperma, que é o líquido, mais a célula, que é o espermatozoide, forma o sêmen. Daí o nome vesícula seminal, que é justamente a vesícula armazenadora de todo o material espermático do cidadão, do indivíduo. Desse a vesícula seminal saem 2 canais, um de um lado, outro do outro, chamados de canais deferentes, que deferem, que lançam o material espermático quando está no efeito relação sexual. E esse material passa pela próstata, recebe mais esperma, que é o líquido, e pela uretra esse material é lançado para o interior do aparelho reprodutor feminino, caso seja uma relação sexual. Se for uma masturbação, qualquer beirada de muro aí está valendo. Mas veja aí, crianças, aqui nesse esquema que eu coloquei para os senhores, existe só metade do aparelho, visto de que eu coloquei um único testículo. Então, nós temos que imaginar desse outro lado aqui um outro testículo, uma outra vesícula seminal, outro canal deferente, e do centro da próstata é que partiria a uretra, acompanhada do pênis, que é o órgão de copulação do indivíduo. Senhores, a relação sexual para o homem, ela está mais na cabeça do que propriamente no sexo. Primeiro, se o indivíduo não estiver coordenado para que faça-se a relação, ele não fará. Então, através do sistema nervoso central, é que parte a ordem para que aconteça um efeito chamado de ereção peniana. O pênis deve ficar na posição ereta. Não é? E aí significa de que o indivíduo já está num grau de excitação. E durante a relação sexual, essa excitação vai crescendo, vai aumentando, até chegar no ápice da relação em si, que nós chamamos isso de êxtase.
ou gozo sexual, onde por todo o organismo do indivíduo acontece uma série de convulsões. Convulsões essas que demoram de 3 a 5 segundos. Mesmo nos orgasmos múltiplos, de 3 a 5 segundos de convulsões, onde se contrai ambas as vesículas seminais, então, de um lado e do outro. Essas vesículas se contraem e lançam todo o material espermático que está contido dentro dela, num efeito chamado ejaculação. Então, meninos, ejaculação é o lançamento do material espermático quando no final do ato sexual. É exatamente a partir dessa ejaculação que ocorre aquele período de relaxamento do organismo do indivíduo, né? Madeira! Né? Aí acontece, então, a flacidez peniana. Flacidez peniana, e terminou para o homem o ato sexual. Os senhores até agora têm alguma dúvida a respeito do que foi dito? Estou esperando. Ninguém? Vamos lá, Leonardo. Ana Júlia, Brian, Diego, Diogo, acorda, moçada. Sem dúvida? Beleza. Senhores, eu estava falando para os senhores que nós temos 4 etapas etárias. Na segunda etapa, chamada puberdade, acontece no organismo do garoto a maturação sexual, ou maturização sexual. A maturação sexual acontece com uma série de diferenciações. Nós temos na base do nosso pescoço uma glândula chamada tireoide. Vocês podem chamar de tireoide também, é a mesma coisa. Na tireoide produz-se 2 hormônios, a tiroidina e a tiroxina. A tiroidina e a tiroxina são hormônios maturizantes. E que na menina, que é o próximo aparelho que nós vamos falar, provoca dos 7 aos 14 a qualquer momento, ela vai afinar a cintura, engrossar o quadril, desenvolver a mama, aparecer os pelos localizados, são os axilares, os pubianos, e pela primeira vez nos ovários femininos, acontece a maturização de um óvulo, num efeito chamado ovulação, e com o efeito final, menstruação. No menino, também dos 7 aos 14, e a qualquer momento, ocorre a maturação sexual. A maturação sexual no menino dá-se com a diminuição do quadril, o aumento do tórax, né, dilata o tórax, aparecem os pelos localizados, faciais, axilares e pubianos, e pela primeira vez nos testículos do menino, uma das células mãe, vocês se lembram de que a célula mãe chamava-se espermatogônia. Ela se maturiza para que ocorra a produção do espermatozoide. Isso eu quero que vocês, agora, por favor, também anotem esse efeito aqui, ó, a espermatogênese. Anotem, crianças, ó. Aí, ó. Espermatogênese. Espermatogônia, espermatogônias filhas, espermatócito primário, espermatócito secundário, espermátide, espermatozoides. Anotaram isso? Que beleza. Como isso funciona e como ocorre, é material da nossa próxima aula, se Deus assim permitir, e Ele há de permitir. Crianças, por favor, fiquem em casa nesses 20 dias. Nós vamos atingir o pico
total dessa doença. Se resguardem, e que Deus abençoe cada um de vocês e a todos nós. Um beijo carinhoso no coração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.